Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as suas vidas neste novo dia. Privilégio poder começar o dia aqui alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. E voltamos aqui para dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus, lendo Mateus capítulo 18. Mas antes da leitura, peço aos meus irmãos, deixa um like nesse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupo de amigos, grupos familiares, grupos de irmãos da igreja. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, se inscreva no nosso canal se gosta desse conteúdo, que é acompanhar a leitura da palavra de Deus, um capítulo por dia. E se você tem algum comentário a fazer sobre o texto lido, alguma dúvida, comenta aí no vídeo, tá bom? Concordando ou discordando dos meus destaques, das minhas explicações. Fique à vontade para comentar. Estes comentários também ajudam a impulsionar o vídeo e ganhar alcance aí na plataforma. Mas vamos à leitura. Mateus capítulo 18 diz: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-o e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vai e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo.
O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. Opa, quase não sai. Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou açoitá-lo, lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu tenho dito desde o início da leitura do Evangelho de Mateus que Mateus é o Evangelho do Reino. O assunto principal de Mateus é Mateus, um judeu que anteriormente era cobrador de impostos, considerado traidor da nação, porque sendo judeu ele cobrava imposto dos judeus para o governo romano, que era o império que dominava tudo naquela época. Jesus o chamou para segui-lo e ele seguiu a Jesus. E ele escreveu este evangelho direcionado especialmente para os judeus. É claro que esse evangelho o Espírito Santo usa para falar a qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Mas esse evangelho foi inicialmente voltado mais para os judeus. E o objetivo do evangelho era dizer: olha, o rei que vocês estão esperando chegou. Ele é Jesus de Nazaré. Ele não vai estabelecer um reino político tal qual vocês esperam. Ele está para estabelecer um reino espiritual. O reino já está presente. Cada pessoa que se submete ao rei é membro, é parte deste reino. Esta é a mensagem principal do Evangelho de Mateus. Então ele repete muito essa expressão, reino de Deus, reino dos céus e coisas assim. E esse capítulo especialmente fala disso de diversas maneiras. Vamos lá destacar algumas coisas. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha a questão. Eles estavam disputando aí quem era o maior. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus queria dizer com isso? Que uma criança ela é completamente dependente dos pais e dos adultos, assim como um autêntico cristão sabe que depende de Deus e do seu Cristo. Não somos salvos por nossa própria capacidade. Nós dependemos da graça de Deus revelada em Cristo. E Jesus diz que isso é condição para entrar no reino dos céus. E note no versículo 3 que ele diz: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, é preciso haver mudança de vida, transformação de vida. É uma contradição alguém dizer que crê em Jesus, é súdito do reino e continua pecando deliberadamente, sem conversão, sem mudança de rumo. Versículo 4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Essa questão da humildade já foi dita lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz: bem-aventurado os humildes de espírito, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós quando vos humilharem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, a humildade, o reconhecimento de que nós não somos nada, o negar-se a si mesmo é condição para entrar no reino dos céus. Verso 5, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Entende-se, alguns estudiosos, que agora Jesus está falando de pessoas que creem nele, não necessariamente crianças infantis, né, crianças pequenas, está falando de talvez até crianças na fé.
Verso 6, mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus está defendendo os seus e que ninguém deve ser instrumento de tropeço. Nós devemos vigiar a nossa vida para não ser instrumento de tropeço para outras pessoas, escândalos para o reino. Mas Jesus é radical no que ele diz aqui. Era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Por que pedra de moinho? Porque era uma pedra muito grande que só o peso dela rolando em cima de cereais debulhava os cereais. Então era algo pesado que se alguém fosse jogado no mar com uma pedra daquela pendurada ao pescoço, não tinha como não afundar. Versículo 7, Jesus continua dizendo, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Olha o que ele declara. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Escândalos no evangelho? Normal. Eu não sigo a Cristo, não sou crente, não busco a igreja evangélica, porque tem muita falsidade lá, tem muito mau testemunho, tem isso, tem aquilo. Meu amigo, novidade zero. Enquanto estivermos aqui no mundo, essas coisas vão acontecer. Mas há gente séria, comprometida com Cristo, fiéis a Cristo. Siga estes. Versículo 8. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-o e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Olha que a coisa é muito séria. Jesus está dizendo, não dá para brincar com o pecado. Tem que tratar o pecado de maneira radical, porque o pecado é a matriz de todas as mazelas da humanidade nesta vida e para a eternidade. Então não dá para brincar com o pecado. Versículo 10, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Continua na mesma linha aí. De novo, os estudiosos entendem que Jesus está falando, especialmente os pequeninos aqui, não é exatamente crianças, também crianças, mas crianças na fé, pessoas simples, pessoas que se renderam a Cristo na sua simplicidade, devem ser respeitadas, deve-se ter cuidado para não ser instrumento de escândalo, tropeço para essas pessoas. Ele diz, pois, segunda metade do versículo 10, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Lá em Hebreus, capítulo 1, está escrito que Deus envia anjos, que são ministros de Deus, que vêm para servir os santos. E aqui essa ideia é reforçada, que os servos do Senhor têm anjos na presença de Deus e que as pessoas devem ter cuidado porque Deus defende os seus, através dos seus anjos também. Verso 11, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Olha, Jesus declarando a principal razão da sua vinda a este mundo. Salvar ao ser humano que estava perdido no pecado, que está aqueles que não se renderam a Cristo. Verso 12, o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu, e se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Jesus conta a parábola aqui, usa o exemplo do pastoreio de ovelhas, que era muito familiar para aquele povo daquela época, cuja economia girava em torno, boa parte dela, eu diria até talvez uma das maiores partes dela, em torno da pecuária de pequenos animais, como era o caso das ovelhas e bodes e carneiros e cabras, além dos bois e vacas, etc. E aí Jesus usa isso para mostrar que assim como o pastor não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca, Deus não quer que nenhum dos seus filhos na fé se percam, daqueles que creem em Jesus se percam.
E aí ele está alertando para tomarmos cuidado, para não sermos instrumento de tropeço, para que as pessoas se percam. Verso 15, se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Isso aqui é uma orientação para a igreja de como um cristão deve proceder quando vê o irmão em pecado. Não é sair falando e terminar de derrubar o irmão, empurrar o irmão para o abismo. É ir lá, tentar mostrar o erro do irmão e trazê-lo para a razão, para o caminho de volta. Verso 16, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você falou para o seu irmão, chamou ele para consertar a vida dele, ele está procedendo errado, ele não se consertou, chama mais uns 2 irmãos maduros, talvez até amigos daquele irmão, para ir lá com você, demonstrar amor e tentar trazer o irmão de volta. Verso 17, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Aí chega uma hora que tem que contar para os demais. Já chamou em particular, chamou com mais 2 ou 3. A pessoa está irredutível, não quer se consertar. Se ele é membro da igreja, tem uma hora que tem que chegar para a igreja, porque a pessoa que é membro da igreja tem responsabilidade para com a sua igreja. Conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, se afasta dele. Ele não serve, não quer o caminho de Deus, fazer o quê? Claro que ficamos abertos, se um dia ele quiser se consertar, estaremos de braços abertos para recebê-lo, mas se não, fizemos a nossa parte. 18, digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus está falando da harmonia que deve haver entre a igreja de Jesus na terra e os propósitos eternos de Deus no céu. Devemos buscar viver assim. Versículo 19, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Estimulando a harmonia, a comunhão entre os irmãos. A Bíblia fala muito disso. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3, parece que é o versículo 7, diz que quando um casal, por exemplo, não se trata com amor, as orações não são ouvidas. No meio da briga, da discórdia, tem que haver harmonia, concordância, inclusive entre irmãos, para que orações sejam respondidas. Verso 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus se compromete a estar conosco. Lá em Mateus 28, 20, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui ele diz que se faz presente de uma forma especial, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele. Eu não preciso de nenhuma evidência visível, sensível de Jesus, a não ser a fé no que ele prometeu de que estaria conosco, para saber que ele está entre nós quando nós nos reunimos, além de estar presente em nossa vida, ao nosso lado. Jesus está presente, creia nisso. Então Pedro, verso 21, aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus está falando dessa questão de corrigir o irmão que está andando errado. E aí Pedro vem com essa pergunta e Pedro joga alto. Ele diz, até 7 vezes eu devo perdoar. Achou que estava jogando alto. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso aqui é fantástico. Jesus está dizendo que a disposição de perdoar deve ser permanente na vida de um cristão. Qualquer tempo, qualquer pessoa que venha arrependido de verdade, nós temos o dever do perdão. Verso 23, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Apesar de eu estar aqui com o ventilador ligado aqui ao meu lado, não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas está um calor e eu estou suando aqui, por isso que eu estou passando a mão no rosto assim. Mas aí voltando para cá, naquela época, segundo a lei,
Uma pessoa ficava endividada, ou se ela era condenada por algum crime, uma das penas que ela podia sofrer, e no caso de dívida, dependendo do nível da dívida, a pessoa podia ser vendida, ele e a sua família, como escravos para pagar a dívida. E aí Jesus está usando esse exemplo para dizer que a nossa dívida, o Senhor aqui é Deus, e o servo aqui somos nós. O servo que deve para o Senhor uma dívida tão grande que não tem condição de pagar. E o que nós merecemos é sermos vendidos, na verdade nós fomos vendidos como escravos para o pecado, por causa da nossa dívida para com Deus. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Prostre-se perante o Senhor. E aí tem um detalhe, esse servo aqui se promete pagar, mas nós temos uma alternativa, alguém que pagou por nós. Verso 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Por meio da fé em Cristo e o sacrifício de Cristo em nosso lugar, Deus tem compaixão de nós. E quando nós vamos a Ele arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo, Deus está pronto a perdoar e a cancelar a dívida. O apóstolo Paulo diz que Deus cancelou o escrito da dívida que havia contra nós nos seus mandamentos. Versículo 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. O servo sai, depois de ter a dívida enorme perdoada, encontra agora um servo seu, um amigo seu, que lhe deve um valor significativo, mas incomparavelmente menor do que ele devia para o seu senhor. O que isso nos ensina? Que qualquer dívida que qualquer irmão tenha para nós, contra nós, é insignificante diante da nossa dívida para com Deus. E aí o que se espera? Que assim como Deus perdoou uma dívida impagável, nós tenhamos a disposição de perdoar as dívidas que temos uns com os outros. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Ninguém tem realização nesta vida, felicidade, vida abundante, plenitude, se não aprender a perdoar. Terá consequências nessa vida e na eternidade se não tiver humildade para perdoar. E a pessoa que não está disposta a perdoar, ela nem compreendeu o Evangelho de Jesus. E aí, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Eu estou lendo o verso 29. O servo daquele homem que foi perdoado, o homem foi perdoado e agora o conservo dele que está devendo ele uma dívida lá, lhe pede, igual ele fez com o Senhor anteriormente. Olha o verso 30, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele estava intransigente, coração duro. 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que está sendo ensinado aqui? Primeiro, nossa dívida com Deus é impagável, nossa dívida de pecados com Deus é impagável. Mas Deus, pela sua graça, pelo sacrifício de Cristo, nos perdoa. Deus espera que as dívidas que as pessoas tenham contra nós são pequenas diante da grandeza da nossa dívida para com Deus. Então Deus espera que nós sejamos generosos, como Deus foi generoso conosco, de nos perdoar, que nós perdoemos uns aos outros. Deus está dizendo: qualquer dívida que alguém tenha contra você é pequena diante da dívida que você tem comigo. E eu te perdoo e eu espero que você tenha disposição para perdoar os outros. Porque quem não perdoa não entendeu ainda o significado do perdão. É um escravo do pecado. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um novo dia que o Senhor acrescenta à nossa vida. Obrigado pela noite de paz e o sono tranquilo. Obrigado por acordar com saúde e poder nas primeiras horas desse dia, meditar na palavra, alimentar o nosso espírito, buscar a sua face. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento do seu lar. Obrigado a Deus por toda a bondade e amor do Senhor para conosco. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu corpo. Que a bênção do Senhor em nome de Jesus esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Ó Deus maravilhoso, e que, ó Pai, com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nós possamos levar a bênção do Senhor para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho nesse dia. Que o Senhor nos cerque com a sua proteção, que o Senhor nos dirija através do seu Santo Espírito, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas em tudo quanto nós fizermos no dia de hoje. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui lendo Mateus capítulo 19. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.